Vamos a um primeiro print, coloca um print aí, de uma matéria do El País. Eu achei interessante, Silvia e Rodrigo, porque eu estava lendo essa matéria do El País, do Caderno Cultura. E o que eu tenho percebido é que as mídias, não só do Brasil, mas as mídias do mundo inteiro, elas têm uma tendência a ver as escrituras sagradas, o texto bíblico, como mitologia, como alegorias, como fantasias, como lendas. E nessa matéria fala do fim do mito do reino de Davi. Está dizendo ali de construções lá em Jerusalém que ampliam a área de Jerusalém, dizendo que eles usam a expressão de que o reino de Davi foi uma fantasia, um mito, como se não houvesse isso. Com certeza, você tem conhecimento em loco, eu já vi filmagens suas lá em Israel, em Jerusalém. Como é que é essa questão ali? Como é que o israelense vê essa questão de Davi? Eles entendem que Davi foi um personagem histórico ou não? É lenda? Como é que é isso? Bom, na verdade, falar do israelense ou do judeu de modo geral já é um pouco complicado, porque desde os tempos bíblicos, o judaísmo não é um grupo monolítico. Há vários setores. Você sabe que hoje no mundo existem cerca de 14 milhões de judeus. Sabe quantos tipos de judaísmo existem? 14 milhões. Cada judeu. Então, o que acontece? Você tem o judeu ultra-ortodoxo, que tem uma ideia literalista da Bíblia, tem o judeu da Cabala, que tem uma ideia da Bíblia até voltada para o misticismo, para o espiritismo, e tem o israelense secularizado, que acredita que tudo é um mito, que não aconteceu nada daquilo, tem o acadêmico que acredita, ou seja, tem variadas formas. Essa ruptura, até aí eu posso dialogar bem com a pastora Silvia, começa na história, porque a história é anterior como ciência à arqueologia. A arqueologia é uma ciência nova, século XIX para cá. E quando a arqueologia começou no histórico-culturalismo, ela começou justamente de mãos dadas com os historiadores. Os historiadores avaliavam muito a fonte histórica escrita, e os arqueólogos também. Porém, quando surgiu a nova arqueologia, ou o processualismo nos Estados Unidos, ela rompeu com os historiadores. Tanto é que até hoje, é curioso, se você estudar arqueologia na Europa, você vai ser umbicado no departamento de História. Se for para os Estados Unidos, departamento de Antropologia ou Sociologia. Olha. Então, essa escola americana, que bebeu muito em fontes de autores da Dinamarca, de Alemanha, toda essa questão aí, especialmente a Dinamarca, Copenhagen, essa escola via o seguinte, uma ruptura entre o texto e o artefato. Eles acreditavam que o texto é vendido, que é político e que o artefato que vai me dar a história é real. Não tá. O historiador, por sua vez, dizia que não, que o texto é que me dá a história real. Nesta briga entre historiadores e arqueólogos da nova arqueologia, de Copenhague, dos Estados Unidos também, que a Bíblia acabou entrando e alguns começaram a achar que a Bíblia também era um texto vendido, um texto político e tudo mais. E como cristão, não posso te dar a minha leitura espiritual aqui. Estamos num grande conflito entre o bem e o mal. E há interesses espirituais do mal em que este livro não seja realmente divulgado, analisado e confirmado. No caso, Silvia, como historiadora, você dá aula de teologia, dá aula de história da igreja, mas como historiadora, a Bíblia pode ser considerada um livro histórico ou não? É um texto literário livre? Como é que é isso? Com certeza a Bíblia é um livro histórico e fidedigno, né? A proposta, ele não se propõe a ser exclusivamente um livro histórico, né? Ele é, acima de tudo, uma revelação de Deus, então é algo espiritual. Mas ele tem, com certeza, um conteúdo histórico, verídico, comprovado. Inclusive, uma das coisas que o senhor falou que eu achei interessantíssimo, essa falta que a gente sente mesmo, de ter arqueologia mais próxima para poder conciliar, porque esse tipo de mensagem, né, do El País, né? El País. É muito raro. Como se a arqueologia, em relação às descobertas bíblicas, é como se ela fosse abafada. E quando você estuda, você sente uma necessidade tremenda de ter um embasamento da arqueologia, de ter uma comprovação. E é muito difícil você encontrar um material, encontrar algo que te dê uma comprovação. A gente sabe que existe. Só que, às vezes, meus alunos falam assim comigo, professora, passa as fontes. Eu falo, quem dera eu tivesse as fontes. Tem uma fonte aqui. Eu queria ter a fonte. Eu tenho uma fonte aqui. Eu tô olhando eu vou mostrar para quem aqui? Para dois, para um aqui? Me fala no ponto aqui, ó. Vou mostrar para a Jéssica aqui. Olha, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Mas dá para o Fininho. Fininho quer Fininho. Pega aqui, que esse livro aqui, olha que legal. É do Rodrigo. Opa, deixa eu virar. Rodrigo,
Escavando a Verdade. Gostei do escavando ali, quer dizer, bem arqueológico. Bem arqueológico. Esse foi um livro que eu escrevi de arqueologia, um livro mais popular, mais simples, mas ele tem uma bibliografia da área acadêmica. E até quando eu escrevi esse livro, eu me lembro de uma coisa que a professora está falando aí, da questão de onde é que estão essas confirmações. O arqueólogo, ele tem que trabalhar com fragmentos de história. Aquela versão do Indiana Jones ou do Filme A Múmia, que o sujeito entra lá, tá a cadeira, ainda com o esqueleto ali sentado, ele pega e move, aí uma pedra sai rolando e começa a cair o templo. Não existe isso na prática. Nós estamos falando de milhares de anos, vários séculos, então é sobreposição de camadas, terremoto, guerra, ação do tempo. Nós trabalhamos com fragmento de história. Então a questão não é se eu tenho um achado arqueológico para cada parte da Bíblia. A questão é, o pouco que se achou, confirma aquela história ou desmente? Porque se eu for olhar a rigor, nós não temos nenhuma comprovação arqueológica da presença de Alexandre o Grande na Índia. Interessante. É verdade. As biografias mais antigas de Alexandre o Grande são datadas de 300 anos depois da morte dele. Pitágoras, nós não temos nenhuma comprovação histórica ou arqueológica da existência de Pitágoras. E até hoje os matemáticos falam de Pitágoras. Então, quer dizer... Não tem nenhum rascunho do teorema nada, lá? Não tem nada. Pelo contrário, nós temos os egípcios usando o teorema de Pitágoras, pelo menos por volta de 1500 a.C. O mesmo teorema. E não se tem fragmentos que apontam para um sujeito chamado Pitágoras, muito tardios. Não temos nenhuma evidência histórica da existência de Pitágoras, de Sócrates, de Platão. Não temos nenhuma comprovação assim, bateu, a arqueologia achou. Agora, ninguém duvida da existência dele, mas Jesus duvida. Então, nós temos realmente fragmentos de história. Mas não é só para a arqueologia bíblica. Se eu trabalhar com a arqueologia da Grécia, a arqueologia romana, a arqueologia egípcia, também são fragmentos em relação ao que eles produziram. Silvio, Rodrigo, a gente tem algumas perguntas. Coloca na tela, produção, a primeira pergunta aí, para a gente aproveitar aqui, historiador, arqueólogo, né? Coloca na tela a primeira pergunta. Tá. Silvio, eu vou jogar para o Rodrigo essa aqui. Com certeza. Porque isso tem incomodado muitas pessoas, Rodrigo. Já temos visto até fotos aéreas. Há evidências arqueológicas da Arca de Noé. Dizem que lá no Monte Ararat tem lá fragmentos e tudo. A gente não sabe se isso é mito ou se é verdade. Você que é arqueólogo, você é da área, né? Tem alguma evidência ou não? Não, na verdade, e por coincidência, eu cheguei da Turquia segunda-feira. Que legal. E eu estava conversando isso com o pessoal turco lá no domingo, quer dizer, agora recente, né? Porque o Ararat fica na Turquia, por isso que eu mencionei a Turquia. Nós temos, eu cataloguei, até pouco tempo atrás, 48 supostos achados da Arca de Noé. E posso dizer que 100% desses aí são falsos ou inconclusos. Por exemplo, André Parrot descobriu um pedaço de madeira lá na coisa e falou, madeira da arca. Não tem nada a ver isso aí. Essa é uma coisa de eu falar do pastor Márcio Valadão e eu encontrar aqui uma caneta aqui no estúdio e falar assim, essa caneta foi do pastor Márcio. Gente, uma caneta. Daí a prova que o pastor Márcio teve aqui, porque tem uma caneta que foi dele, mas tem o nome dele na caneta, não tem esse pedaço de madeira. E foi datado depois por carbono 14, que era madeira da Idade Média. Tá certo? Teve o Ron Wyatt, que disse que encontrou a arca fossilizada. Isso tudo é mito. Tanto é que em inglês eles têm até uma piadinha que tem archaeology, de arqueologia, e ark, com K de arca, archaeology, fazer um trocadilho. Nós temos, sim, muitas evidências de um dilúvio global. Se você conversar com um geólogo, mesmo um geólogo que não acredita na Bíblia, ele vai dar aspectos para você que indica que o mundo um dia foi completamente inundado por água, por tsunamis, por violência. Os próprios dinossauros morreram numa catástrofe de um impacto de um meteoro que causou uma catástrofe mundial. Você tem, aqui em Minas Gerais, você tem fósseis de conchas. Minas Gerais já esteve debaixo do mar, a Gruta da Lapinha debaixo d'água. Exatamente. Então, eu não tenho uma prova da Arca de Noé lá, mas eu tenho muitas evidências de um dilúvio global, como a Bíblia apresenta que aconteceu. Eu sempre brinco com os meus alunos, eles falam, professora, tem provas científicas do dilúvio? Eu falei, do dilúvio não, mas tem de uma hecatombe hidráulica. Isso tem, né? Claro. É que muita gente, muitos cientistas aceitam que o mundo passou por uma hecatombe hidráulica, mas não pode falar a palavra dilúvio. Né?
que essa é a palavra dilúvio. Então, é interessante. Esse semestre eu vou ministrar de novo o panorama do Velho Testamento e com certeza eu vou indicar esse livro. Então, esse aí já é o seu, como viu? uma ferramenta. Esse aí é o seu. Ô, Rodrigo, mas é o apresentador que traz presente. Pois é, mas vai ser que A gente é casado. a gente abençoa a esposa e... Agora, Esse é o seu, viu? essa Glória questão a Deus. é interessante, por exemplo, do dilúvio, né? Da Arca de Noé. Eu lembro quando eu fiz história, isso foi foi 1981. Na aula de história antiga, falavam da epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh. Eu achava legal aquele negócio, e falava daquele negócio da Babilônia, e falava de um evento planetário de chuva torrencial. E é engraçado que os historiadores aceitam a epopeia de Gilgamesh ou Gilgamesh, mas existem ao dilúvio, né? O curioso é o seguinte, às vezes alguns céticos são como passarinho, você dá tiro num galho e eles pulam para o outro. Antes da descoberta desses tabletes, aí não só o Gilgamesh, você tem o épico do Atrahasis, o Tnapshtim, todos contam versões do dilúvio, inclusive um agora... Recentemente, há 2 meses, foi traduzido um novo tablete que estava no porão do Museu Britânico e que encontraram, inclusive, a palavra sar em acadiano ali no tablete, que diz que os animais entravam na arca de par em par. Olha só. Isso é inédito. Fantástico. Até o achado desses tabletes, diziam que a história do dilúvio era uma invenção do autor bíblico. Quando a arqueologia mostrou isso, que é uma história que se espalhou por todo lado, agora eles mudaram. Não é uma invenção bíblica, mas a Bíblia plagiou. Exatamente. E não faz sentido dizer que a Bíblia plagiou, porque quando você compara os mitos da antiguidade e procura estabelecer a relação entre eles, geralmente o que plagia é mais complexo e mais detalhado do que o original. E a Bíblia, ela é tremendamente mais simplificada que os originais. A impressão que passa está em 2 hipóteses. Letra A, que Moisés, o autor do Gênesis, nunca entrou em contato com esse material e que a semelhança entre os dois é apenas porque eles estão falando do mesmo evento histórico. Por exemplo, eu posso falar aqui, contar a história já que você falou do Galo, eu posso falar a história do Reinaldo, que era jogador do Atlético. E aí, vamos supor que eu menciono o Reinaldo no programa Evidências. E por coincidência aqui na TV Super, a Rede Super, você também fale do Reinaldo. Quem copiou quem? Ninguém. É porque nós dois estamos referência. Então, pode ser que Moisés nunca teve contato com isso, ele apenas teve uma revelação de Deus, de coisa que realmente aconteceu. E letra B, que Moisés talvez até tenha tido algum contato com esse material, mas ele escreveu para corrigi-los e não para plagiá-los. Interessante falar de Moisés, porque o pessoal confunde, né, Silvia? Assim, e a Arca de Moisés, né? Fala da Arca de Moisés. Mas tem uma Arca de Moisés, assim, a Arca da Aliança. Alguns dizem, Rodrigo, que a Arca da Aliança está lá no Monte do Templo, lá debaixo do Domo da Rocha, não é isso? Isso, o Domo da Rocha. Tem algum estudo arqueológico sobre isso? Não temos porquê. Inclusive, um dos projetos, eu sou professor também do Moriah Center, que é um instituto ligado com a Universidade Hebraica de Israel. E nós sempre, em novembro, temos o curso de arqueologia lá. E nós inclusive, levamos alunos para escavarem restos do Templo Monte. Mas onde a gente escava as coisas do Templo Monte? Fora do Templo Monte, porque ali é proibido escavar. Se você escava ali, até a Unesco considerou aquela área dos muçulmanos, você vai proclamar a Terceira Guerra Mundial. Então, os muçulmanos fizeram uma própria estrutura clandestina ali, tiraram muito monturo de terra e jogaram num outro lugar, lá perto da Universidade Hebraica. Entendi. Então, a gente vai lá e peneira. Pega os restos. E pega e acha coisas. Mas escavar ali não pode. Agora, a arca, ela desaparece no período em que Babilônia invade Jerusalém, 606 a.C. Então, como a arca desaparece ali, nós não sabemos o indício dela. Existem tradições judaicas que dizem que mãos piedosas, possivelmente Jeremias estivesse entre eles, guardaram a arca em algum lugar. Considerando que era um objeto sagrado, ela não deve ter afastado muito de Jerusalém. Na minha opinião, mas opinião agora não comprovada, a Arca da Aliança está em algum lugar ali embaixo, que é um queijo suíço aqui, ele não foi explorado, embaixo do Domo da Rocha. Mas isso eu posso dizer como hipótese. Não é uma coisa que eu fui lá que escavei, que é impossível escavar. Vocês viram a filmagem de uma rocha do Muro das Lamentações caindo? Sim, foi um pedaço de pedra. Depois de 2 salta do muro. Exatamente, ele caiu, mas não feriu ninguém. Graças a Deus não teve nenhum problema. Vocês acham que essa questão dos 70 anos, inclusive essa semana agora, dia 7 e 8, aqui na Lagoinha, a gente vai ter um evento de comemoração. Você acha que isso é só uma data, Silvia, assim? Ou tem algum valor simbólico e espiritual
a volta de Israel para o seu estado, lá em 48? Bom, tudo isso depende da tua posição escatológica, É verdade. né? Uhum. Eu, para mim, pessoalmente, né, eu creio que nada é coincidência. Eu creio que Israel é mesmo o relógio de Deus, eu pessoalmente creio, e creio que todos os eventos mundiais estão condicionados a ela. E tudo que acontece ali interfere na história da humanidade toda, sempre. Desde Abraão, desde a chamada de Abraão, Israel foi chamada para atrair a atenção de toda a terra e ela continua atraindo até hoje. É o ponto central, eu creio. Conversar escatologia com o Rodrigo, que é adventista, deve ser tranquilo, porque vocês transitam bem nessa área. Mas eu fico assim, tranquilo, porque o que a pastora falou é verdade. Nós temos duas linhas hoje, não só adventistas e evangélicos. Mesmo na linha evangélica existe uma divisão. Existem alguns que, como ela bem colocou aí, eu só falei isso mesmo, né? Que vem uma relevância em Israel na dispensação da igreja e concentram tudo em Israel. Existe outra linha teológica que pensa que não, que o centro agora deixa de ser Israel e passa a ser a igreja, que a igreja é o Israel espiritual. E aí, no caso, Deus tem um plano para os judeus de salvação, de evangelismo, mas agora ele concentrou na igreja de Cristo. Aí tem aquelas leituras de Paulo em Romanos que vão diferenciar. Israel, né? Israel, e nós somos os enxertados e tudo mais. Eu acredito assim, eu realmente tenho uma posição mais eclesiocêntrica do que a dispensacionalista. A própria Igreja Batista no passado, os luteranos também eram mais, depois do dispensacionalismo de Raul Lindsay que veio essa linha. Agora, o que eu acho bonito é que, mesmo que eu tenha uma posição escatológica diferente, nós vamos ter uma fé em Deus tão grande que, eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se vocês vão se surpreender, até de um adventista falar isso. Para mim, a Igreja de Deus, ela é muito maior do que a Igreja Adventista. E eu declaro numa rede de TV batista que a maior parte do povo de Deus não está na Igreja Adventista. E antes que alguém pense, então ele está agora deixando de ser Adventista? Não. É porque eu acho que eu tenho que ter a convicção daquilo que eu creio, mas ao mesmo tempo sabendo que Deus tem sinceros discordantes de mim e que a Igreja de Deus é maior do que a tabuleta onde eu estou, porque eu não sigo tabuleta, eu sigo a Jesus. Então eu tenho as minhas posições adventistas, mas a família espiritual de Deus para mim, tem os batistas, tem os metodistas, tem os presbiterianos e tem alguns que, até desigrejados, que às vezes eu discordo da postura, mas são pessoas que entregaram o coração a Cristo e quem sou eu para julgar? A igreja invisível, né? A verdadeira igreja é a igreja invisível. Eu até coloco, eu fiquei feliz de ter essa posição até diferente de pensamento aqui, para dizer até uma frase de um que não era nem adventista nem batista, Santo Agostinho. No essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade. Com essa, eu conversei no intervalo com o Rodrigo, a Silvia ouviu aqui, porque como o Rodrigo ele é adventista do sétimo dia, tem sempre a pergunta do sétimo dia. Né? E a gente já falou um pouquinho de escatologia também, né? que é a parte adventista do processo, né? Aí vamos para o sétimo dia, com o auxílio do Jean. O Jean, obrigado, Jean, lá de Aracaju, Sergipe. Ele manda a pergunta e vem a pergunta. Doutor Rodrigo, biblicamente, devemos guardar o sábado? Eis a pergunta que não quer calar. Vamos ouvir, Rodrigo. Então, eu vou, irmãos, eu até aproveito esse ensejo aqui para esclarecer uma coisa para vocês em tempo rápido aqui. Em primeiro lugar, o sábado não leva ninguém para o céu. Se algum adventista, judeu, qualquer um falar que ele é salvo, que guarda o sábado, fala assim, você não entende nem de Bíblia, nem de adventismo. O que me leva para o céu é a graça de Cristo que eu aceitei mediante a fé e por isso entreguei minha vida a Cristo. O único processo de salvação é esse, eu não conheço outro. Guardar o sábado não leva ninguém ao céu. Então por que vocês guardam o sábado? Muito simples. Eu devo ter agora pessoas que estão me assistindo que são da Assembleia de Deus, metodista, presbiteriano. Por que você não adora imagem de escultura? Se você respondeu porque você não adora imagem de escultura, se você me respondeu por que você não rouba, se você me respondeu porque você não adultera, você está respondendo porque eu guardo o sábado. Só isso. Perfeito. Mas eu quero deixar bem claro que, e eu vou colocar aqui uma posição adventista. Vocês já ouviram falar, inclusive, da Ellen White, que é um assunto polêmico. A gente não idolatra a Ellen White. Tanto é que nós não temos teologia whiteana. Existe teologia luterana. E ninguém acusa os luteranos de seita. No metodista tem a teologia calvinista. Nós não temos uma cadeira de whiteismo, whiteano, não existe isso. Mas eu vou citar Ellen White, assim como um calvinista pode citar, como um presbiteriano pode citar Calvino. Porque é uma autoridade da igreja adventista. A própria Ellen White
não teve nenhum parente que guardasse o sábado. É mesmo? Quando o Guilherme Miller morreu, o Guilherme Miller não aceitou a guarda do sábado e Ellen White disse que ela teve uma visão de Deus que anjos protegiam o túmulo de Guilherme Miller, que foi um homem de Deus. Olha que interessante. Eu estive nos Estados Unidos, no túmulo da irmã White, que era casada com um pastor metodista que perdeu uma filhinha. Ela escreveu uma carta para essa irmã, dizendo assim, que perdeu um bebê, falou assim, minha irmã, não chore, porque de acordo com a Bíblia, o Senhor Jesus, na sua volta, trará de volta o seu bebezinho ressuscitado. Uau. Basta você e seu esposo continuarem fiéis a Deus como vocês sempre foram. E ela estava falando de parentes dela que guardavam o domingo. Uau. Tá bem? Então, eu guardo o sábado porque eu cheguei nessa conclusão na Bíblia. Então, respondendo ao irmão... É Jean de Aracaju. Jean de Aracaju. Jean, eu, Rodrigo, particularmente, acredito que é o sábado que deve ser guardado. Mas também acredito que os meus irmãos aqui, que guardam o domingo, são tão fiéis a Deus, na luz, na compreensão que eles têm, como eu. Então, nós temos uma discordância, eles acham que é o domingo, eu acho que é o sábado, alguns acham que não é dia nenhum, mas uma coisa eu digo, quem guarda o sábado, para o Senhor o guarda. Quem não guarda, para o Senhor o guarda. O meu papel aqui é falar da minha convicção, respeitando a espiritualidade do meu irmão, que é tão sincero a Deus como eu. Opa! E o céu que eu acredito, não vai ter um bairro só para adventista, não. É verdade. Vai ter para todo mundo. Aqui, ó. É verdade. Salva de palmas. Você citou Romanos, é bem interessante. Você citou Romanos, você citou o Novo Testamento. Claro. Dessa perspectiva de que quem faz para o Senhor. Não é? E a gente tem que ter um respeito muito grande, e eu tenho respeito por todo aquele que é sabatista, usando um termo que é clássico, né? Porque demonstra fé. Eu tive alunos na universidade, nós também somos professores universitários, Rodrigo, e é interessante porque, por exemplo, a gente tinha aula sexta-feira à noite, né? E esses alunos se matriculavam e vinham conversar. Professor, o que eu faço? Eu falo, querido, é uma decisão sua e a sua fé. Não é? Eu não posso te dar presença se você não está presente. Mas eles conseguiam cumprir o curso, sabe? Se esforçavam na carga horária tranquilamente. E eu admirava. Né? E você citou o Decálogo, os 10 Mandamentos. É uma discussão é uma questão interessante. É, muito interessante. Porque se você pega lá os 10 mandamentos, então você tira um... A única questão que a gente coloca, mas eu digo isso com muito respeito, é que a teologia evangélica convencional diz que a lei foi abolida na cruz. Mas quando nós perguntamos a todos os evangélicos se ele guarda o primeiro mandamento, ele guarda o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, o sétimo, todos estão válidos no Novo Testamento, só o sábado que caiu. Então, para ser coerente, eu deveria dizer que foi o sábado que foi abolido e não a lei, porque 9 ainda estão em vigor. Mas, como eu disse, essa é uma questão que eu coloco aqui porque me foi perguntado. Então, eu estou aproveitando a oportunidade sem ser oportunista. E quero aproveitar e fazer um agradecimento aqui, sem nenhuma demagogia. Porque, às vezes, eu lido muito com ateus. Tem um outro livro meu aqui que é para ateus. É isso aqui? O Ceticismo da Fé. Deixa eu mostrar aqui para o... que esse, inclusive, eu trouxe para dar para o pastor Márcio Valadão. Viu? Pastor... Que é uma pessoa que eu admiro muito. E eu já tive a oportunidade de jantar uma vez com ele, o Cid Moreira, a esposa dele, lá ele que trouxe o Evidências para a TV. Foi ele. Mas esse título seu, ele é uma provocação? Provocação. Ceticismo da Fé. Exatamente, porque esse livro eu não escrevi na linguagem igrejeira. Eu escrevi esse livro para atingir o que gosta de assistir o Pondé no YouTube, que gosta de ler Karl Marx, que gosta de ler Nietzsche, Kafka. Eu mostrei a partir de Derrida, de Descartes, como é que o mesmo pensamento desses autores, no meu ceticismo, me leva a crer. Vou falar uma coisa polêmica e paradoxal. Eu sou um crente porque eu duvido. Interessante. E disto posto, eu às vezes sou mais respeitado por alguns ateus do que por alguns evangélicos. Quando você for no Jô Soares, por exemplo... É triste, porque é seita, entendeu? Eu senti o Jô Soares assim, impactado com o que você falava. Ele balançou mesmo? Foi impactado pelo Espírito Santo. Não é? Porque esse livro aqui tem poder. Aleluia. É verdade. Eu ainda acredito nisso. E, para honra e glória de Deus, foram 3 entrevistas no Jô Soares. Num ano me convidaram, deram um bloco. 2 anos depois me convidaram de novo, deram 2 blocos. No 3º ano convidaram, deram 2 blocos. Olha só. E depois convidaram uma 4ª vez, mas eu estava morando nos Estados Unidos nesse tempo e não pude ir na 4ª vez. E eu soube depois eu soube que tinha gente que até pagava para ser entrevistado pelo Jô Soares. E as 2 outras entrevistas foi ele que colocou. Então eu louvo a Deus por essas portas, seja do Jô Soares, seja de vocês. Aí só complementando o meu agradecimento que eu falei, porque às vezes eu me sinto mais respeitado por um ateu do que por um evangélico que me acha seita, leproso. E hoje não.
igrejas como a Batista Lagoinha abrem as portas para a gente falar com respeito, e por isso que eu tenho que respeitar. E vocês são meus irmãos em Cristo Jesus. Amém. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, sem demagogia. Em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado. Inclusive, pode falar. Pode. Assim, já que nós estamos aqui num ambiente assim, tão respeitoso e democrático, eu estou tão impactada com o irmão e estou aqui para aprender, né? Que coisa boa a gente poder aprender com quem realmente conhece. Esse posicionamento é maravilhoso e isso comprova, né, o quanto o irmão realmente conhece a Deus e pertence ao Senhor, porque são essas atitudes mesmo que mostram, né? E como o irmão colocou assim, a maneira que ele interpreta, eu estou me sentindo na liberdade de falar como eu penso, né? Com todo respeito também, entendendo que as diversidades, elas acontecem dentro da Igreja de Cristo, né? A gente não tem discordância só com quem não é da Igreja, mas dentro da Igreja nós temos várias discordâncias. No corpo de Cristo, né? Dentro do corpo de Cristo. E é normal, porque a Bíblia fala que em parte conhecemos. Quando vier o que é perfeito, aí nós vamos saber na totalidade, mas nós só sabemos em parte, então nós não temos como saber tudo, então o nosso conhecimento dele sempre vai ser limitado, por maior que seja, né? Mas uma coisa que eu entendo, assim, em relação à guarda do sábado, e a guarda do sábado, ela está intimamente ligada à adoração, né? Porque na aliança, no tempo da lei, existia um dia exclusivo para a guarda, né, para a consagração daquele dia ao Senhor, e também existia um lugar, né, que era o templo, que era um lugar exclusivo. Eu entendo que esse mandamento ele não foi abolido, ele foi ampliado, né, porque perguntaram para Jesus onde se deve adorar, né? E ele disse, em espírito e verdade. Em espírito e em verdade, ou seja, não tem mais uma geografia para a adoração, né? Em relação ao quando deve se adorar, né? Eu entendo que o sábado, em hipótese alguma, ele foi abolido. Eu entendo que os demais dias foram levantados, porque se o sábado era o dia de adoração e consagração a Deus, em Cristo Jesus, com a presença do Espírito Santo morando em nós, a segunda também é a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o domingo. Então, na realidade, para mim, em Cristo Jesus, todos os dias se tornaram sábado, porque todos os dias se tornaram dia do Senhor. Hoje, este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Então, eu entendo que Cristo trouxe a plenitude da lei, né? Então, não creio que a gente tem que abolir. Às vezes meus alunos perguntam, é certo guardar o sábado? Eu falo, claro que é. Como é certo guardar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, porque o cristão ele não tem mais dia secular. Todos os dias em Cristo são dias para adoração. Então, eu vejo mais por essa perspectiva. E por incrível que pareça, a sua perspectiva, apesar de ser discordante, conecta com a minha maneira de ver. Porque, e aqui eu vou falar uma coisa que até mesmo alguns adventistas não interpretam isso de maneira como eu acho que deveria. Na minha opinião, todos os dias realmente são de Deus. O que é o sábado para mim? O sábado para mim, se me permite uma comparação, vocês são casados. Eu vou perguntar para ela para não te deixar em falta de aniversário do casamento de vocês. Acho que é melhor você perguntar para ele. Dois historiadores. Maria, você sabe, pelo amor de Deus. Não, mas eu sei, é 7 de novembro. 7 de novembro. Ufa! Vamos colocar da seguinte maneira. Vocês não se amam só no dia 7 de novembro. Claro que não. Vocês se amam todos os dias. Vocês se relacionam todos os dias. Mas no dia 7 de novembro é um dia especial. Por que o 7 de novembro é um dia especial? Porque vocês se amam tanto nos 364 dias restantes do ano, que quando chega o 7 de novembro, vocês têm um momento para celebrar, para comemorar. Não um dia para lamentar, um dia para comemorar. Sim. Na minha visão, pegando um viés da sua ótica, para tentar harmonizar as duas visões, o sábado é uma comemoração do casamento que eu tenho com Cristo nos outros 6 dias da semana. Eu me relaciono com ele no domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quando chega no sábado, eu celebro como no 7 de novembro vocês celebram.
E assim como no 7 de novembro é um dia que você tem uma situação especial, talvez vocês vão jantar fora, chamar os amigos, fazer bodas, aquela coisa, no sábado também é uma celebração especial. Porém, na minha teologia, todos os dias são dias do Senhor. Segunda, terça, quarta dia. O sábado é o aniversário de casamento, se eu posso fazer a paráfrase aqui, do que aconteceu. Agora, se eu não me relaciono, isso aqui é até um puxão de orelha para os adventistas que estão me ouvindo. Se eu não me relaciono com Jesus, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no sábado eu não tenho que comemorar. Eu posso até guardar o sábado, mas aí não vai ser como fruto da minha relação com Jesus, não é legalismo. Aí eu estou guardando por legalismo, por qualquer razão, menos que seja a razão da graça. É só tentando uma ponte, uma harmonização. Ótimo. Tranquilo? Bom, queridos, eu vou deixando os dois conversar aqui, estou só observando aqui. Mas a data do aniversário... Que medo, rapaz, deu medo aqui de esquecer desse negócio. Mas eu estou muito feliz, inclusive, mandar um grande abraço para o pastor Cláudio. Cláudio Irli. Como é que é o sobrenome dele? Cláudio Irli. Cláudio, lembra do Cláudio? Lembro, Sim, claro. a gente estou junto. Estive com ele ontem, inclusive. Gente muito boa. Nossa, foi quase ano 2000, já faz 18 anos isso, né? Eu vou E falar... o pastor Johnny também era o nosso vizinho? Ah, não me aperta não, porque Eram começou. dois pastores O vizinho do lado eu lembro. Agora... John ou Johnny, Eu tive um pessoas Johnny, aluno meu, que foi... maravilhosos. Que ótimo, Dois viu? vizinhos maravilhosos. Agora, deixa eu aproveitar um pouquinho mais o Rodrigo aqui, porque eu estou curioso, né? O Rodrigo, você acredita que eu era avaliador do MEC para curso de teologia? Aí o MEC fez uma mudança e me colocou para curso de arqueologia. Eu falei, esse povo é doido, cara. Eu não tinha condição de avaliar. Você foi ao MAI lá? Não, eu não fui. Eu não chegou. cheguei a fazer visita para arqueologia, ainda bem, porque eu não saberia. Entende? Embora... Porque, sabe aquelas questões? Eu fui avaliador dos cursos de teologia logo no comecinho, perto do ano 2000, porque não tinham teólogos. Estava reconhecimento, credenciando os cursos. Não tinham teólogos. Então, como eu era historiador e tinha teologia livre, os primeiros foram assim. Sim, claro. Né? Aí depois filosofia, alguns que tinham filosofia. Isso. Aí me colocaram depois para arqueologia. Mas eu tenho tantas dúvidas arqueológicas. Eu lembro que há muitos anos eu vi um filme, eu peço à produção que coloque aí a questão do filme, o corpo. Coloca a pergunta do Antônio corpo, que eu queria Bandeiras. que o Rodrigo me respondesse isso. Eu acho que você viu esse filme, né? Sim, Antônio Bandeiras, eu lembro Do desse Antônio filme. Bandeiras. Você viu, Silvia? Viu? Não viu? Sim, vi. Com certeza. O filme O Corpo, com Antônio Bandeiras, trata de uma questão que preocupa os arqueólogos cristãos. Só para dizer, como o filme é antigo, não vou ficar dando spoiler daqui. É a história de um padre, que é o Antônio Bandeiras, que também é arqueólogo e investigador. Investigador do Vaticano. E do Vaticano. A história é que eles encontraram a tumba, encontraram o corpo de Cristo e o Vaticano mandou lá para tentar abafar a coisa. Isso incomoda vocês, são arqueólogos cristãos, de achar o corpo de Cristo? Não incomoda. Agora eu vou falar uma coisa aqui, mas agora eu tenho que tomar muito cuidado em responder. Foi mais fácil responder a questão do sábado do que isso aqui. E vocês vão entender por quê. Eu não sou de defender dogma. Porque eu não vou poder falar por todos os arqueólogos cristãos, vou falar por mim. Eu não sou de defender dogma. Mas existem algumas verdades que, na minha cabeça, já estão acima do questionamento. Por exemplo, que Jesus é o Senhor. Desculpa, você pode falar o que quiser, não está mais na mesa de discussão isso. E Ele ressuscitou. Então, eu tenho tanta convicção disto, que quando você adquire esse certo... Acho que a resposta vai mais num campo espiritual do que material. Quando eu chego a essa convicção de fé tão grande, tão grande, tão grande, isso não me preocupa mais. Entendi. Você entendeu? É como você ficar se preocupando agora se elas te amam mesmo ou não. Você já tem tanta caminhada, você não vai mais precisar fazer. Até tolice, você vai. Mas será que minha esposa me ama muito? Tem coisas. Quando vocês estavam começando a namorar, que vocês não se conheciam, talvez essa pergunta podia vir, mas hoje, então, essa altura da minha caminhada com Jesus, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma linguagem dogmática, isso já está fora de cogitação para mim. Eu não me preocupo, não vai encontrar. E ponto final. É igual Billy Graham. Uma vez perguntaram para Billy Graham assim, o que você acha da teologia da morte de Deus? Aí Billy Graham falou assim, Deus morreu? Mas como? Eu acabei de falar com ele há 2 minutos na oração. Não fiquei sabendo? Então, quer dizer, para mim, isso não preocupa. Ele ressuscitou, eu creio pela fé, tenho evidências históricas disso, creio também como homem racional, como homem de pesquisa, e Ele é o meu Senhor. Então, não me preocupa. E como o senhor falou, às vezes a dúvida é excelente, porque através da dúvida vem mais e mais comprovações, né? Exatamente. Quanto mais procura o corpo e não acha, mais fica evidente que ele ressuscitou. Claro. E se eu quiser falar até como acadêmico, eu posso falar a mesma coisa. Um físico
ele pode não ter todas as respostas da física, mas já não duvida mais da gravidade. Exato. Já não está mais na pauta de discussão. Você não vai convencer com ele. Ele pode até não saber muita coisa sobre os quasares, sobre a física quântica, mas que a gravidade existe, acabou. Para mim, a ressurreição é histórica, real e acabou. Agora, e a crucificação? Coloca aí, por favor, aquele print do El País também, que fala assim que registros arqueológicos são poucos de pessoas crucificadas. Né? Tá falando, a arqueologia identificou apenas 2 corpos de pessoas que sofreram este tormento na antiguidade. Olha, achou 2 corpos, porque o de Cristo não vai achar. Não vai achar mesmo. Na verdade, eu só conheço um. Esse relato agora é bem mais recente. O único que eu conheço mais clássico na história foi encontrado em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, num bairro de Jerusalém chamado Givat HaMivtar. Givat HaMivtar seria Colina da Fronteira, alguma coisa assim. Eles encontraram um ossário, uma caixa de ossos, de um túmulo judeu, e o calcanhar tinha um cravo atravessado no calcanhar. Tá certo? Parece que alguém foi crucificado e foi retirado da cruz e sepultado. Foi o único caso, porque os crucificados não tinham direito a um sepultamento digno. O corpo deles era lançado numa piscina de areia chamada Putenescum. Eu sei que o nome em latim lembra um calão em português, mas o sentido daquela palavra em português que muita gente está pensando é justamente essa, apodrecer, putrefazer. Então, Jesus é o único caso excepcional, aliás, Jesus é um dos poucos casos excepcionais na história de um crucificado que teve direito a um sepultamento pela intervenção de José de Arimateia e a ação do Espírito Santo. E o segundo é esse que estava nesse caixão, o nome dele aparece na tampa desse ossário de pedra, Yohanan ben Hagakol. Então, são os 2 casos. Existe um terceiro que agora estão divulgando aí, mas eu ainda não vi os dados científicos desses. Historicamente, não há mais negativa, né, Silvia, de que Jesus Cristo de Nazaré existiu, né? Historicamente, não. Eu sempre falo, Jesus é o homem mais documentado de toda a história, de várias fontes, as fontes mais variadas possíveis, né? Então, em termos de historiografia, não tem como questionar o Jesus histórico, é impossível, né? O homem mais documentado de toda a Terra. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.